E aí, pessoal? Semana 3 do nosso PET 1 para os terceiros anos da EJA. Olha só, na primeira semana, nós entendemos o que é liberdade em filosofia. E eu disse para vocês que liberdade em filosofia não é só fazer o que você quiser, não é só ir para onde você quiser, mas é a capacidade de escolha, né? De escolher ser o que você quiser no momento seguinte. Então hoje eu escolho o que eu quero ser depois. Na segunda semana, nós vimos que o contrário de liberdade não é estar preso em algum lugar, não é estar amarrado, né? É você não ser determinado por nada que vem de fora, né? O contrário de liberdade em filosofia é, por exemplo, o bicho, o animal, que ele é determinado pela própria natureza. Ele não escolhe fazer isso ou aquilo, ele não pensa, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Ele já está na natureza dele saber o que fazer. Agora, nós não somos determinados nem pela natureza, nem por nada. Nós somos totalmente livres, beleza? Então, o contrário de liberdade em filosofia é o que nós chamamos de determinismo e que foi o tema da semana passada. Hoje, nós vamos melhorar um pouco isso para poder entender que, na verdade, nós não somos assim tão livres, né? Como eu disse, né? Porque a gente tem que ir caminhando, tem que ir comendo pelas beiradas para poder chegar no centro, que é onde está a concepção filosófica mais profunda. Então, olha só, o texto que você leu aí essa semana é de um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Um filósofo que eu gosto muito e que é muito pouco lido, né? Até porque é espanhol mesmo. E ele diz o seguinte: nós escolhemos sempre, né? Isso que eu já tinha te dito, nós escolhemos sempre o que fazer. Só que nós escolhemos a partir de uma circunstância, que é algo que nos rodeia. Circunstância, no latim, quer dizer algo que está em volta de você ou algo em que você está mergulhado, né? Então, a circunstância é algo que a vida nos coloca, mas que nós não temos controle. E nós temos que decidir ou escolher em cima dessa circunstância. O exemplo que eu dei para você aí no PET é o de um casamento, né? Você está com o casamento marcado com a pessoa e falta pouco tempo para você se casar. E o que acontece? A pessoa morre. Você não tem controle da morte da pessoa, você não tem controle do fato do casamento ser interrompido, você não tem controle dos acidentes que causaram essa morte, mas agora você precisa continuar decidindo, porque você não pode não decidir. Você tem que escolher o tempo todo o que você vai ser, certo? Então, por exemplo, nesse caso que eu apresentei para vocês, você teve uma fatalidade. É a circunstância da vida. A vida te jogou na cara uma circunstância que você não queria, mas está aí, né? Você não pode mudar isso mais. Então você não é livre para mudar a circunstância, mas você é livre para agir desse ou daquele modo com base na circunstância. Deu para entender isso que eu disse? Eu vou tentar te dar outro exemplo. Você quer muito ser um médico, né? Porque você adora a profissão ou simplesmente porque você quer ganhar dinheiro, não importa, você quer muito ser um médico. Só que você não tem dinheiro para pagar uma faculdade particular. Isso você não controla, né? Se você pudesse, você falava, não, eu quero fazer uma federal, por exemplo, que é de graça, ou queria estudar aqui na minha cidade mesmo, né? Ficar na casa dos meus pais e tal. Só que não depende de você isso. Então, qual que é a circunstância em que você está? Você está na circunstância de querer muito ser um médico, mas não poder pagar a faculdade de medicina. O que você tem que fazer agora? Você pode escolher entre várias coisas. Você pode escolher fazer um empréstimo, você pode escolher tentar uma ajuda do governo, você pode escolher, sei lá, roubar um banco, você pode escolher tentar uma federal que é de graça, mas é difícil de entrar, e você pode escolher também não ser médico mais, né? Não vai dar mesmo e fazer o quê? Né? Então, assim, existe a circunstância, que é a base onde você está. E existe a sua escolha, que é para onde você vai direcionar a sua vida.
Então vamos recapitular isso para terminar a aula, que você é livre para decidir o que você quiser ser o tempo todo. Você é livre para escolher. Só que essa sua liberdade, ela é sempre limitada pela circunstância da vida, pela situação em que você se encontra, certo? Então a sua liberdade tem um limite. E o limite da liberdade é a circunstância. As atividades de hoje são bem simples também, né? Como sempre, você vai fazer um pequeno resumo dessa aula, né? Você vai procurar na internet, fazer uma pesquisa. Quem que foi esse filósofo, o José Ortega y Gasset, esse filósofo espanhol que viveu ali, né, na primeira metade do século XX, morreu em 1955, ano da morte do Einstein, né? E os dois eram amigos, colegas, vamos dizer assim. E a terceira questão, você vai responder qual é a relação entre a liberdade e as circunstâncias que nós não controlamos. Né, em outras palavras, é o resumo da aula. Essa terceira questão você vai explicar para mim como que a sua vida se encontra entre esses dois extremos, a liberdade de escolha e a circunstância da vida que você não escolhe. Beleza? Uma coisa bem simples, só para você explicar para mim. Na verdade, eu dei até a resposta, né? A liberdade você tem para escolher a sua vida e a circunstância você não controla, então você não pode escolher. O limite da liberdade é a circunstância. Beleza? Então até a próxima aula.